E aí, gente, beleza? Eita, misericórdia. Vamos lá. Como controlar aquilo que nos controla, né? Parece uma coisa meio estranha, o que eu vou falar agora, mas essa definição é a definição mais operacional que existe do que a liberdade. Liberdade é a capacidade de controlar aquilo que nos controla. Do ponto de vista do senso comum, as pessoas costumam imaginar que liberdade é a capacidade de eu fazer tudo o que eu quiser, né? Só que tem dois problemas nessa afirmação. O primeiro é o que é tudo, né? Tudo depende de um espaço histórico, antropológico, social, político, biológico e econômico, no qual você está inserido, quer você queira ou não, né? E o segundo problema, para além da questão do tudo, é a questão do qualquer coisa. Eu não posso querer alguma coisa que não existe, ou que eu nem consigo imaginar. Então, o controle ele sempre existe desde o início da nossa existência, porque nós somos datados, nós temos um tempo, né? Transformando essa definição, mesmo que você não acredite que essa é uma boa definição razoável, não suficiente, mas razoável, de liberdade, eu vou dar uma temática um pouco mais poética, né? Baseada nessa afirmação que muita gente deve ter ouvido por aí, né? Pássaros criados em gaiolas acreditam que voar é uma doença. Você deve ter ouvido eu falar em alguma coisa motivacional, sei lá, essas coisas de psicologia positiva. Mas, enfim. Essa afirmação ela é razoável até a página 2. Tem uma palavra aí que é uma coisa que eu quero discutir, que é a ideia de gaiola. As pessoas pensam gaiola de um ponto de vista muito concreto, né? Estou preso, estou limitado, né? Mas, muitas vezes, aquilo que nos limita nos dá significado. E isso é o primeiro exercício de controle que, em última análise, pode nos dar algum senso de liberdade. Eu quero tratar com essa ideia da gaiola com vocês. Para isso, vou usar dois conceitos da psicologia, que parece que não é da psicologia, mas são dois conceitos importantes da psicologia, que são os conceitos de decisão e escolha, né? As pessoas, de novo, no senso comum, elas acham que decidir e escolher são meio sinônimos. Eu decidi isso, ou eu escolhi aquilo. É meio que a mesma coisa. São fundamentalmente diferentes do ponto de vista científico. Você decidir e escolher não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Dando uma definição inicial, o que é decidir? Decidir implica trabalhar com a mente. São atributos mentais. Os elementos da decisão estão na sua cabeça, tá? Escolha implica necessariamente comportamento. Você só escolhe depois de ter escolhido. Por exemplo, a gente vai ter o almoço daqui a pouco. Onde eu vou almoçar? No local A ou no local B? Se algum de vocês está com fome, está pensando sobre isso, você está decidindo, tá? Você não foi lá ainda comer. Tanto é que você pode pensar você pode decidir em comer no lugar A, mas ir no lugar B. E chegando lá, por que eu vim aqui? Né? Isso acontece o tempo inteiro com todas as pessoas, é algo normal. Uma história interessante, que é comum a todo mundo, porque a gente está na internet. Você está na internet, às vezes, num site qualquer de compra de qualquer coisa, roupa, livro e tal. Você está lá andando no site e, de repente, você vê várias coisas que você gosta e começa a comprar, né? Coloca na sua cesta virtual, né? Aí você repara que, depois de meia hora lá mexendo no site, a sua cesta virtual está tão grande, tão cara, que você vai precisar do PIB de um país para pagá-la, né? E aí, ao invés de apertar o botão pagar, você vai e fecha a janela. Esse é um exercício de decisão que não se substancia em escolha. A gente tem o contrário também. Aconteceu comigo mesmo. Eu fui um dia numa farmácia, né, comprar shampoo. Pessoas carecas precisam usar shampoo. Quem é careca sabe, né? Eu fui comprar um shampoo de caspa. Diga, tem caspa ainda, né? Fui lá. Aí entrei na drogaria já fui na prateleira e peguei o frasco, né, do shampoo, e me chamou a atenção um dado que estava no frasco. Estava um asterisco escrito assim, avaliado positivamente por 97% dos usuários. Eu falei, nossa, como eles fizeram essa pesquisa? 97%? É coisa de cientista, né? Aí você fica olhando, 97%, como eles fizeram essa pesquisa? Aí nisso, andando assim, né, e eu vi o verso, né, e tinha um asterisco de novo. Aí estava escrito assim, baseado na percepção de uso de 20 voluntários. Mas como eles colocam isso no frasco? 20 voluntários decidem tudo que
milhares de pessoas que usam esse shampoo aqui escolheram. Como assim? Que pesquisa esquisita, né? E eu pensando comigo mesmo, e andando, quando eu percebo, eu olho para trás, já tinha saído da drogaria, eu tinha comprado. Ou seja, eu já tinha escolhido que tinha comprado, e isso não afetou em nada a minha decisão. Tanto é que eu usei todo o shampoo até o final, né? Já tinha comprado, né? Ou seja, toda essa informação do marketing do produto não adiantou em nada no meu processo, porque eu já tinha escolhido, já tinha emitido o comportamento desde o início, né? Vamos transformar isso de uma forma mais ainda operacional. Quando você fala de decisão, isso é a teoria mesmo, tá? Quando você fala de decisão, necessariamente você tem opções. O que você prefere, A ou B? Pode ter mais opções, tá? Cada opção, cada produto, cada coisa que você escolhe, não precisa ser produto, pode ser coisas, tá? Quaisquer coisas. Tem um valor, que em geral é monetário, mas pode ter um valor de qualquer tipo, sentimental, e uma probabilidade de que você atribui a esse valor, a esse produto, tá? Normalmente, por teoria de probabilidade, a gente sabe que se eu tenho duas opções, uma delas tem uma probabilidade P, a outra tem 1 menos P. Né? Porque, em geral, em teoria de probabilidades, as probabilidades somam 100%. Né? Os valores são valores monetários, em geral. Tá? No entanto, as teorias de decisão, que já têm 200 e poucos anos já de existência, mostram para a gente que, objetivamente, as coisas têm um preço e uma probabilidade. Mas, subjetivamente, dentro da nossa cabeça, a gente converte os valores monetários em um valor subjetivo, e as probabilidades a gente também converte num valor subjetivo, cuja soma não dá 1. Pode dar mais ou pode dar menos. Porque nós somos seres viesados. Né? Isso é bem interessante. E, em relação à noção de valor monetário, por exemplo, imagina que eu tenho uma nota de R$100. Tá? Essa nota de R$100, ela vale R$100. Então, operacionalmente, todo mundo percebe uma nota de R$100 como tendo um valor 100. Tá? No entanto, o valor subjetivo que cada um de vocês atribui a essa nota é diferente. Mas não é porque vocês percebem R$100 como R$100 de forma diferente. É porque o zero de vocês é diferente. Se durante a vida de vocês você passou por privação, o seu zero está num lugar. Se você nunca passou por privação na sua vida, o seu zero está em outro. Logo, a distância relativa que você tem entre o zero e os R$100 é diferente. O dinheiro não tem valor diferente entre as pessoas. O zero, sim. Tá? E logo, a gente cria uma equação que é chamada equação de prospecto. Né? Os ganhadores de prêmio Nobel desenvolveram essa equação, que não é a equação que os economistas usam, porque eles não sabem fazer experimento. Né? Mas, na verdade, a gente tem os valores. Esses valores são convertidos em valores subjetivos, e a gente usa experimento para determinar isso. As probabilidades são decompostas em probabilidades subjetivas, mais uma constante idiosincrática do indivíduo que diz respeito ao zero dele. Né? Baseado nessa equação de prospecto, eu vou ter um valor de prospecto para a opção A e para a opção B. Qual valor der maior é onde eu tenho uma maior probabilidade de decidir. Tá? Então, as teorias de decisão, elas tentam buscar uma regra normativa, uma regra geral, pela qual as pessoas decidem. Já escolher é completamente diferente. Os teóricos da escolha partem do pressuposto que eu não quero saber o que tem na sua cabeça. Eu não quero saber o que você fala, não me importa o seu relato verbal. Você só escolhe depois de ter escolhido. A escolha depende do seu comportamento observado. Tá? Então, como eu não vou te perguntar nada, como é que eu sei o valor das coisas? Eu sei o valor das coisas pelo quanto você se comporta para ter aquele objeto. Então, por exemplo, eu não vou te perguntar o que você acha do produto A ou B. Eu vou filmar você na loja e ver quantas vezes você vai na loja e quantas vezes você escolhe cada um deles. Se, por exemplo, em 25% das vezes que você vai na loja, você compra o produto A, e em 75% das vezes que você vai na loja, você compra o produto B, eu posso dizer que você tem 4 vezes mais preferência do B em relação ao A, logo o valor subjetivo é 4 vezes maior. Você computar os valores observados, os valores comportamentais, ao invés do valor do dinheiro, te dá uma vantagem que é o zero. Porque eu sei um valor de um produto em relação ao outro. Logo, eu estou controlando isso pelo zero idiosincrático de cada um. Isso é uma grande vantagem. A outra característica é a percepção da probabilidade. Né? Como é que eu percebo probabilidade sem te perguntar?
Aí é um truque bacana, que é o seguinte, que é a noção de tempo. Percepção de tempo. Coisas que para você acontecem com um espaço de tempo grande, entre a ocorrência A e a ocorrência B, você percebe isso como menos provável. Coisas que acontecem com um delay pequeno, você percebe com uma probabilidade alta. Existe uma paridade entre percepção de tempo e percepção de probabilidade. E, de novo, isso pode não somar 1. Né? Então, se eu combinar o valor comportamental que você dá para uma opção em relação à outra, combinado à sua percepção de tempo, eu tenho uma equação chamada função de feedback. Né? Que isso é estudado na psicologia experimental, de forma corrente. E aí, criou-se 2 áreas que, durante décadas, brigam. Né? Então, os teóricos da decisão, em geral, são os economistas que não sabem fazer experimento. Os teóricos da escolha, em geral, são psicólogos que não sabem fazer conta. E aí cria-se uma cisão que, na verdade, é uma falsa dicotomia. Né? Felizmente, a partir dos anos 2000, isso começou a juntar. Felizmente. Né? Para tornar isso ainda mais palpável para todos vocês, na verdade, isso reflete muito a nossa vida. Porque a escolha é o seguinte, eu estou me comportando, né? Eu só escolhi depois de ter escolhido. Né? Eu só percebo minha escolha quando eu olho para o passado. Porque eu só sei que escolhi depois de ter emitido o comportamento. Então é como se eu estivesse vivendo minha vida, de repente eu paro, olho para trás, vejo o que eu produzo de comportamento e crio um sentido. Baseado nesse sentido que eu criei, eu crio uma regra normativa para tentar prever o futuro. É assim que decisão e escolha trabalham, de forma conjunta. Dentro da cabeça de todos nós temos 2 sujeitos, que é o sujeito da decisão e o sujeito da escolha. A saber, na decisão a gente trabalha com atributos mentais, está tudo dentro da sua cabeça, o decisor. Né? E aí a gente tem o sujeito da ciência, que é aquele sujeito que quer buscar uma regra normativa para viver a vida dele. Né? Então o sujeito da ciência sempre olha o que ele conseguiu de conhecimento, cria uma regra normativa para ver o futuro. O sujeito da experiência é o sujeito sensível ao tempo. É o sujeito que olha para trás e, baseado em coisas que ele vivenciou, ele tenta criar o sentido para a existência dele. Né? E, na verdade, dentro da cabeça de vocês, você tem esses 2 sujeitos, que, infelizmente, nos dias de hoje, ambos sofrem. Por razões diferentes, mas ambos sofrem, levando a indivíduos sofredores como nós, né? Hoje em dia. Quais são o principal problema para o sujeito da ciência e o sujeito da experiência? O sujeito da experiência ele sofre com uma coisa chamada dissociação espaço-tempo. Isso é o seguinte, principalmente por causa da internet. Né? 35 anos atrás, quando a internet não era algo tão corrente, o que a gente tinha? Eu podia, por exemplo, vou me encontrar com ela. Eu nem conheço ela, tá? Oi. Eu vou me encontrar com ela. Né? Então, por exemplo, eu posso chegar para ela, a gente vai se encontrar, se eu ligo para ela, falar, oi, você está chegando? Eu falo, eu estou a 1 quilômetro de você. Eu uso uma dimensão de espaço. Ou eu estou a 10 minutos de você, perceptualmente é a mesma coisa. Você falar que você está a um certo tempo de distância ou um certo valor em metros, quilômetros, seria a mesma coisa. Quando você manda uma cartinha para alguém, talvez as pessoas aqui nunca mandaram uma carta. Quando você manda uma missiva para alguém, né, em geral, essa carta tem que percorrer uma distância física. Então, tempo e espaço sempre foram conectados, exceto quando a internet surgiu. Quando a internet surgiu, hoje em dia, eu posso estar a 1000 quilômetros de uma pessoa, mas ela recebe a informação na mesma hora. Isso é um problema para o sujeito da experiência, que precisa de um tempo para parar, olhar para trás e criar um sentido. Hoje em dia, você fala uma coisa na internet, tem o mundo inteiro falando ao mesmo tempo, você está afogado de tanta informação, e você não consegue parar e simplesmente olhar para trás e ver o que você faz da sua vida. Então, o sujeito da experiência é massacrado pela questão da dissolução espaço-tempo. Temos também a questão do sujeito da ciência, que é esse sujeito que cria regras para tentar prever a realidade, que é a ideia da formação para o trabalho. Isso é uma coisa que já tem uns 200 anos. Então, teve a Revolução Francesa, a partir da Revolução Francesa tivemos a Revolução Industrial, e aí foi necessário que as pessoas passassem a se escolarizar. O modelo de escolarização que a gente tem, que eu fui submetido, vocês também, não é um modelo emancipatório. É um modelo que serve para fazer operário. Tá? Então, uma coisa muito importante do pós-Revolução Francesa é que, com a industrialização, eu precisava formar pessoas que soubessem ler, soubessem contar, né, para trabalhar nas empresas. E aí, o que aconteceu? Eu massifiquei a educação, algo extremamente importante,
para o desenvolvimento da tecnologia, foi algo extremamente útil, mas você reduz a pessoa à lógica do trabalho. Ela vive uma vida que ela não merece viver porque ela naturaliza o trabalho como algo que todo mundo deve ter. Muitos de vocês fizeram, acho que todos vocês, na verdade, fizeram ensino superior, ensino fundamental e médio. E eu acredito que alguns de vocês pensam isso. Eu aprendi as coisas do colégio e nem lembro mais. Por quê? Por que você não lembra mais das coisas que você aprendeu no colégio? Porque você estudou no colégio não para aprender, você estudou para passar no vestibular. Por quê? Quando você passa no vestibular, você faz uma faculdade, tem um emprego e é alguém na vida. Isso é construído. Isso é uma estrutura social antropológica que tem mais ou menos 200 anos. Não muito mais que isso. Isso mata o sujeito da ciência. Porque você se define como de exatas humanas biológicas. E você joga o bebê junto com a água quando você se define assim. Né? A formação científica ela prescinde de uma área de conhecimento. Você tem que integrar todas as áreas do conhecimento. Então veja que somos sujeitos sofridos por essas duas razões. E agora, o que podemos fazer para controlar isso, esse contexto antropológico, histórico, econômico, biológico e psicológico que nos controla? Né? Temos duas saídas possíveis. Não adianta nada apresentar um problema se não der uma saída, né? Fica muito angustiante. Então, a primeira saída seria a ciência como uma nova pedagogia. O método científico não é coisa que cientista faz. O método científico é uma coisa que todo mundo faz, só que você não percebe que faz. Karl Popper costumava dizer o seguinte: você quer ser cientista? Eu quero. Então, de cara, você vai abrir mão de duas coisas, da certeza e da verdade. Se você faz uma coisa para achar que você está certo, ou que você busca a verdade, abra uma igreja. Tá? Se você quer ser cientista, você tem que lidar com a incerteza e a dúvida. Necessariamente. A gente está na faculdade de engenharia. Alguns de vocês devem ter tido aula de processo estocástico, por exemplo, e de áreas ligadas a séries temporais, coisas de modelagem matemática. Né? Qual que é o objetivo de um modelo matemático? É você descobrir o melhor modelo? Não. Todos os modelos são ruins, mas alguns são úteis. Já dizia o George Box, não é verdade? Então, o objetivo da modelagem não é descobrir o modelo verdadeiro ou correto, porque você não tem como acessar isso, mas descobrir o menos errado. Se você transformar isso numa pedagogia, isso vai ter um impacto central na maneira como os indivíduos se percebem. Por quê? Se eu viver minha vida em função de minimizar meu erro, ao invés de tentar buscar um acerto, eu vou parar de acreditar em pequenas verdades que as pessoas me dão. E, quando eu consigo quantificar o meu erro do meu processo decisório ou de escolha, isso me dá autonomia, porque eu consigo quantificar o quão errado eu estou em cada momento. Né? Isso me dá humildade, porque eu sempre estou errado. Isso me dá autonomia, porque eu consigo ter confiança suficiente de que eu aguento o baque caso as coisas deem errado. Isso me dá resignação em viver uma vida que faz sentido. Né? Essa seria a ideia de uma ciência como uma pedagogia. A ciência não é um método feito para cientista dentro da universidade. A ciência tem que ser usada para todo mundo. Você tem que viver em função do seu erro. Você tem que viver quanto mais você erra, mais você aprende. Não é isso que a inteligência artificial usa? Por que ela faz isso? Porque a gente tem que fazer assim. Né? E a segunda saída, que é decorrente dessa, é a ideia da palavra. A palavra como mediador. Uma coisa que nos torna diferentes de outros... Poucas coisas nos diferenciam das outras espécies que habitam a Terra. Tá? Mas uma das coisas que mais nos torna diferentes é a ideia da linguagem. Nós somos os organismos que têm a linguagem mais desenvolvida. A ideia da palavra como mediador entre o sujeito da experiência e o sujeito da ciência é algo que cria significado. Eu tenho muita convicção, infelizmente, que praticamente todos vocês não têm alguém ou algo ou um grupo com o qual você consiga conversar de forma franca. Infelizmente, eu acredito que a grande maioria de vocês não tem alguém que você consegue trocar ideia de verdade. Né? Isso é uma coisa que falta para as pessoas. Eu acho que muito mais por sorte do que merecimento, eu, pelo menos durante minha trajetória, desenvolvi, ou descobri, ou fui descoberto por vários grupos e pessoas que me dão esse espaço de continência, onde eu consigo ser eu mesmo, mostrar, eu errei, eu não sei o que fazer, eu estou perdido, minimizar meu erro em função disso, aprender, criar uma regra normativa parcial e seguir em frente. Exemplos disso,
são, por exemplo, 2 professores, amigos meus de longa data. Temos uma disciplina juntos na USP, que chama Julgamento, Decisão e Escolha, né, que é o professor Marcelo Bevenuti e o professor José Siqueira. Trabalhamos juntos, eu sou muito grato a eles por isso, essa palestra é dedicada a eles. Tem o Ken Fujioka, que também é uma pessoa que há 3 anos me introduziu dentro do caminho da divulgação científica, que é pegar o sujeito da ciência de mim, transformar num sujeito da experiência e compartilhar com vocês. Sou muito grato a ele. E a Ana, que está ali no fundo, que também é uma pessoa que, do ponto de vista individual, sempre me deu continência para aliar e um espaço seguro para aliar o meu sujeito da ciência e da experiência de uma forma mais frutífera, né? Essa é a busca que vocês têm que ter. Não é a busca por sucesso, não é a busca por ser bem-sucedido, porque isso é uma igreja. Isso é a busca por uma realidade que não é a sua, que não faz sentido. Você tem que minimizar o seu próprio erro. E o espaço necessário para descobrir isso são esses espaços de partilha, que são, infelizmente, cada vez mais raros, né? Nunca vivemos numa época em que as pessoas foram tão bem educadas, tão informadas e tão solitárias. É algo surpreendentemente gaiolístico, né, do ponto de vista concreto. Mas agora, para terminar, à luz de toda essa conversa que tivemos, podemos reescrever aquela fala do nosso amigo pássaro, não é verdade? Então, podemos agora dizer que pássaros que conhecem a gaiola onde foram criados têm noção do processo de escolha que foi submetido a ele muito antes dele existir, então ele faz parte de um contexto, de uma estrutura, antropológica principalmente. Pássaros que conhecem a gaiola onde foram criados decidem como podem estar. Essa ideia da gaiola não é algo concreto, é algo formal. Você pode trabalhar com o limite dessa gaiola. E é isso que eu desejo para vocês. Trabalhem com o limite das suas gaiolas, gente. Isso que vai trazer muito mais sentido, significado e valor para a vida de vocês. Obrigado.